precoce e tratamento do câncer de pele. Então, a gente vai entender agora o que provoca esse tipo de câncer e por que os índices, infelizmente, aumentam a cada ano. Então, eu vou convidar para conversar comigo sobre isso o médico dermatologista Fabiano Pacheco, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção Rio Grande do Sul. Oi, doutor, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Conexão RS, obrigada pela tua participação. Doutor, conta pra gente, o sol é o maior vilão, a gente pode dizer, né? Olá, Bruna, que bom estar com vocês. E realmente o sol é considerado o grande vilão quando a gente fala em câncer da pele. E me conta uma coisa, doutor, o sol, nessa época do ano, quando a gente fala de verão, claro, o sol parece estar mais intenso, a gente tem essa impressão, né? Mas eu queria lhe perguntar, quando a gente fala de câncer de pele, a preocupação não deve ser só no verão, deve ser o ano todo, né? A gente fala no câncer da pele como um somatório de exposição da pele uma vida inteira ao sol. Então, o sol é uma radiação, a radiação chamada ultravioleta, e essa radiação ela tem um efeito de acúmulo a vida inteira. Então, se eu pensar, mesmo o sol do inverno, por poucas horas ou poucos minutos durante uma vida inteira, isso vai se somar ao nosso sol do verão, o sol do nosso lazer, o sol da nossa praia, do nosso descanso. E quais são, doutor, os sinais mais visíveis? As pintas comuns, que começam a ter formatos diferentes, começam a ter cores variadas dentro da mesma pinta, ou uma ferida que não cicatriza, uma casquinha que está sempre indo e voltando, sempre são sinais de alerta para que essa pessoa busque a avaliação do seu dermatologista para que ele possa tomar uma decisão muito tranquila em relação a manter ou mesmo remover aquele sinal diferente. E vamos lá, doutor, o que a gente pode fazer para evitar o aparecimento do câncer de pele? Além da questão da exposição ao sol e, logicamente, do protetor solar. Então, basicamente, o que nós pedimos? As pessoas têm que tentar evitar o excesso de acúmulo de sol. E é importante lembrar que a revisão com o dermatologista ela deve ser anual. É o período ideal que está ela no estágio ainda bem precoce, buscando oferecer para o paciente a cura. Nós removemos aquele câncer da pele, tentando solucionar o problema em definitivo. E tem, doutor, algum exame que possa detectar, um exame específico, digamos assim, além dessa avaliação visual do profissional, do dermatologista? Tem algum outro exame que o senhor recomenda que as pessoas façam? Bruna, sempre que a gente fala em avaliar o paciente, é comum a pessoa, quando vai ao dermatologista, notar que ele usa uma lente encostada na pele. Aquela lente que nós chamamos de dermatoscópio é uma lente que nos permite avaliar a parte mais interna do sinal. Então, eu deixo de observar aquilo que é o formato, a coloração, e eu tento observar a estrutura daquela pinta. Então, se consegue, com essa avaliação do dermatoscópio, dessa lente, uma capacidade maior de tomar uma decisão se aquele sinal ele tem uma alteração ou não. Então, é uma rotina habitual. Todo dermatologista no consultório faz essa avaliação bem específica. Doutor, falando a respeito do protetor solar, do uso do protetor solar, né? A gente tem várias marcas no mercado, mas a nossa ideia aqui é entender o fator de proteção ideal para cada tipo de pele, para cada cor de pele. Qual é o ideal? Porque principalmente as mulheres, né, gostam sim de ficar com aquela marca do sol, enfim, mas muitas vezes usam aí um fator muito baixo de proteção. Queria que o senhor nos desse uma sugestão mesmo, uma indicação quanto a isso. Como escolher esse fator de proteção? Bruna, recomenda. Pais também, né? Criança naquele olho do sol ao meio-dia. A gente vê muitos pais que fazem isso, a criança sem boné, muitas vezes sem uma blusa ali com proteção. Nessa idade também já é preciso se preocupar, né? Desde sempre. O somatório do sol ele vai começar desde a infância. Então, a criança precisa um cuidado especial. Mas pensando na questão de que horário é o melhor horário. O sol é chamado ultravioleta, ele é dividido em ultravioleta A e B. O ultravioleta A, ele existe desde o momento que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, 6 horas da manhã até o final do dia. E a radiação ultravioleta B, que é considerada muito importante na indução do câncer da pele, ela vai se concentrar naqueles horários próximos ao meio-dia. Então, por volta das 10 até as 15 horas em geral. Então, o ideal é tentar, se possível, evitar a concentração da exposição nesse horário de sol mais forte. Entendendo, toda exposição solar vai somar.
Então não há como eu dizer, pessoal, pode ir para o sol em tal hora que é seguro. A gente tem que pensar com bom senso, com equilíbrio, que é o que vai nos reger a vida inteira. Com certeza. E claro, né, doutor, reaplicar o protetor após é importante. Muitas vezes a gente esquece do couro cabeludo, mas também a pele também é uma parte importante, né, doutor? E lembrar também da roupa protegendo o corpo, do óculos escuro, de procurar um guarda-sol quando possível. Se na praia existem árvores por perto, então nós tentamos sempre sugerir números mais altos e vão ter um tempo de reaplicação mais extenso. Então seria o indicado de 50 para cima, dentro dessas características da criança. Minha preocupação sempre com o spray, Bruno, está no momento da aplicação. Vamos pensar litoral gaúcho, nordestão batendo. A pessoa pega aquele spray, aplica, metade do spray vai sumir, não vai nem saber que foi aplicado. E algumas vezes a pessoa tem a impressão que está protegida e se dá conta horas depois que aquele protetor não foi aplicado adequadamente. Então o produto em creme nos facilita saber onde ele foi aplicado. Eu acho que isso... Melhor dizendo, né? Os efeitos do sol, de fato, ele é cumulativo. Lembrando também que, claro, o câncer de pele a gente já está falando ali de um estágio mais avançado, mas a gente percebe que pessoas, principalmente que trabalham muito expostas ao sol... É frequente deles e tem sua solução, claro, desde que ele seja removido cirurgicamente daquele paciente. A maioria dos cânceres de pele são de uma outra família que nós classificamos de forma simples como não melanoma, os chamados carcinomas de pele, que tem muito menos agressividade e que nem sempre tem sua solução apenas cirúrgica. Quando são mais superficiais, o tratamento de destruição, de tirar aquela situação de sobre a pele, pode fazer com que o paciente seja curado. O mais importante é esse paciente entender que ele será acompanhado pelo médico dermatologista a sua vida inteira. Não é porque ele removeu um problema de pele naquele momento que ele vai ter alta definitiva. Nós vamos acompanhar aquela pele que foi maltratada pelo sol durante a vida inteira do paciente. E, doutor, vai ter um evento, antes da gente encerrar, vai ter um evento nesse sábado, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que vai ser. A campanha do Dezembro Laranja é uma campanha já com mais de 20 anos. Infelizmente. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a presença e a oportunidade de poder explicar isso tudo para vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada. Gente, intervalinho rápido, voltamos em seguida com mais Conexão RS.